Isso é jogo rápido, para a gente entender bem o que é. Para nós entendermos mesmo o que é revisão sistemática, é preciso que saibamos, logicamente, do todo. O que é o todo? O todo é revisão de literatura. Dentro da revisão de literatura, nós temos várias outras revisões, certo? Dentro das revisões de literatura, ou revisão bibliográfica, sinônimo essas duas coisas, revisão de literatura e revisão bibliográfica. A diferença é que, na revisão de literatura, você inclui tudo, tá? E a revisão bibliográfica, às vezes, você delimita certos bíblios, certos livros. Mas como agora nós temos a internet, então nós chamamos tudo de referências, e não colocamos referência bibliográfica mais, mas só referências, tá? Mas a revisão de literatura é tudo. Dentro da revisão de literatura, nós temos o referencial teórico. E quando você está fazendo a sua revisão de literatura, você aponta como referencial teórico, né? Você bota a revisão de literatura, aí dentro da revisão de literatura, você especifica quem é seu referencial teórico. Quem é seu referencial teórico? Ou seja, quais são os principais autores que você está se baseando como os clássicos da sua teoria? Então, esses autores ou essas autoras estão dentro da revisão de literatura. Nós chamamos isso de referencial teórico. Mas eu não posso dizer só referencial teórico. Bom, se você vai se basear somente em 2, 3, 4 clássicos que criaram as teorias, tranquilo, simplesmente isso. Mas, dificilmente hoje, você vai utilizar, porque nós temos uma gama. E, aliás, é recomendação, não é regra, não é uma lei, não é uma diretriz determinante, mas é recomendável que você utilize artigo científico, pelo menos dos últimos 4, 5 anos, de revistas científicas. É recomendável que você tenha pelo menos 10%, dependendo do corpo de literatura que você tenha, é recomendável que você tenha, né, utilize desses artigos científicos novos. Você usa os clássicos, logicamente, você tem clássicos teóricos, tem referenciais teóricos, né, que publicaram aí, às vezes, de século, mais de século, tudo bem. Suas teorias estão vivas até agora, mas, complementando isso, por isso que o nome de revisão de literatura inclui tudo. Mas identifique, dentro da revisão de literatura, você deve identificar quem são os seus teóricos, né, os pais, os clássicos da sua teoria. Compreendido esse primeiro ponto, alguma dúvida? Senão a gente pode caminhar. Se tiver alguma dúvida, só perguntar no chat ou ao vivo. Beleza. Bom, me parece que está tudo tranquilo, né? Pois bem, vamos avançando aqui para as questões dos tipos de revisão de literatura. Tá bem? São os tipos de revisão de literatura. Estão vendo alguma coisa aí? Perfeito. Vamos lá. Tipos de revisão de literatura. Está todo mundo vendo aí? Está aparecendo na tela para vocês? Sim. Vamos lá. Revisão narrativa. Quais tipos de revisões que podemos ter num trabalho? Revisão narrativa, revisão sistemática, revisão integrativa, revisão bibliométrica. E ainda, por conta, temos o estado da arte ou o estado da técnica. Beleza? Isso tudo faz parte dos tipos de revisão que temos em um trabalho de pesquisa, uma tese ou dissertação, ou TCC, enfim. Vamos lá. Vocês parece-me que falaram apenas da revisão sistemática.
Mas, para que a gente não fique com dúvidas, ou não fique, às vezes, vendo um termo e achando estranho, nós nunca nós não temos colocado, não é prática nossa, na educação, sobretudo, e também nas ciências humanas, de estarmos fazendo essas divisões da revisão, porque geralmente nós fazemos revisão de literatura, né? Ou revisão bibliográfica, a gente diz lá, fundamentação teórico-metodológica e tal, e aí a gente especifica. Mas não tem nada demais. Essa é uma discussão não nova, né? Não tem discussão velha nem nova, né, na ciência, mas, assim, isso não é novidade, né? Isso aí a gente trabalhava muito há tempos atrás. Eu me lembro que a gente discutia muito sobre isso quando eu comecei a fazer o meu primeiro mestrado, lá no começo da década de 2000, a gente até que falava dessas coisas, mas de lá para cá a gente deixou por cima. Por quê? Porque normalmente se faz, o grosso modo, nas ciências humanas, se fala de revisão de literatura mesmo, né? Mas tem as suas tipologias. As revisões de literatura tem várias. Então, vamos lá. Tem a revisão narrativa e a revisão sistemática. O que é a revisão narrativa? É a forma mais primária de fundamentação teórica. É a forma mais primária. Então, você pega de forma solta, diz, olha, minha pesquisa foi baseada em livros, em apostilas, em sites, material informacional da internet e tal. Não há roteiro definido, não há especificação. E, aliás, isso é até apoiado pelo Gil, lá naquele velho manual dele, de 2002, eu acho, como fazer um projeto de pesquisa. Então, você disse soltamente, olha, a minha revisão de literatura, ou seja, a minha base teórica, é livros, é apostila, é sites e tal, é documentos oficiais de governo, é legislação. Então, você só informa assim, mais ou menos, né? E vai para frente. Tá certo? Geralmente, a revisão narrativa é a regra para trabalhos acadêmicos de menor nível, monografia ou, né, os TCCs chamados, conhecidos TCCs. Então, dessa forma, já nos trabalhos mais avançados, como dissertação de mestrado, tese de doutoramento, né, a gente dá uma lapidação maior com relação a isso. Outra coisa é dizer que, lá no TCC que você está informando, você diz que não precisa você fazer uma definição, um estado da arte, por exemplo, né? Que é o estado da arte, é um tipo de revisão de literatura que demonstra em que pé está o conhecimento da sua temática naquele momento, através de plataformas especializadas. O TCC não precisa disso, por isso que nós falamos de revisão narrativa. Só narra, né, os materiais, as fontes que você vai utilizar, as fontes secundárias, ou até primária, ou até terciária, né? São as três principais, aliás, são os três níveis de fonte que você utiliza no trabalho. As primárias, as secundárias e as terciárias, né? Diga-se de passagem, as primárias, todos sabem que fonte primária é aquela que você vai até ela e ela não vem até você, de forma alguma, ela não está publicada, né? Ela, às vezes, está numa instituição, às vezes está, enfim, está em um local onde você, né, vai procurá-lo. As secundárias são todos os materiais publicados que estão aí disponíveis para você, seja em livro, seja em site, seja, enfim. De alguma forma, não precisa você se deslocar e nem ir até elas vêm até você de alguma forma, tá? E as terciárias, que são consideradas terciárias, às vezes não existe mais nessa consideração, mas a gente usava muito como jornais, os trabalhos de hemeroteca, né, que são as revistas, a gente ia muito para a hemeroteca e chamava isso de fontes terciárias. E as entrevistas, professor? Bem, as entrevistas, na verdade, elas se tornam fontes primárias. No momento, elas são apenas recursos. Depois, elas se tornam, não é, fontes primárias, no momento que você tabula elas, que você interpreta elas e tal. Beleza? Então, no caso da narrativa, da revisão narrativa, simplesmente é isso, é a coisa mais primária, você só informa, tá? Não precisa você dizer, olha, como referencial teórico, nós temos aqui
por exemplo, Ralph Dahrendorf, que trabalha sobre liberdade, democracia e conflitos sociais na perspectiva não sei de quê. Você na verdade, no estado da arte, você dá, né, você pega o seu referencial teórico e disseca sobre aquela teoria o mínimo. Claro que você não vai fazer uma tese só em cima daquilo, não. Você explica a obra, diz mais ou menos, né, o que é que a obra quer no seu resumo e tal, qual é o fundamento principal, a epistemologia da obra. Então, isso se faz já nas pesquisas de dissertação para frente, de tese de doutoramento. Na casa da revisão narrativa, não. Agora, vamos para a revisão sistemática da literatura, que é que vocês parecem que começaram a estudar, não é isso? A priori, a revisão de literatura, aliás, a revisão sistemática é também uma revisão de literatura. Ela é um tipo de revisão de literatura, certo? E qual é o berço dela? O berço dela é a área da saúde. Depois ela vai para as ciências empírico-formais, sobretudo física, química, ciência da computação, engenharia, tá? E até design ou então arquitetura, mas o berço dela é a ciência da saúde, né? A revisão sistemática. E o que é que se diz, o que a revisão sistemática requer? Bom, primeira coisa, revisão sistemática é algo mais metódico, certo? Bem específico, tá? E analisa experimentos, pesquisas experimentais, ou analisa dados das pesquisas fáticas, como, por exemplo, saúde, da economia, e por aí vai. Então, você pega o quê? Os resultados de certos artigos, ou de outros artefatos produzidos, mas, sobretudo, os artigos, né, que foram produzidos sobre um conhecimento X. Lança-se a primeira coisa, você há de responder uma questão, tem uma indagação para você responder com base nessa literatura. E o normal, ou o mais aplicado, o mais usual, é que você utilize duas plataformas diferentes. E com vários, claro, nível de interpretação daqueles descritores. Então, você pega um assunto X, tratado nos artigos tal, e depois você pega o mesmo assunto tratado na outra plataforma, os artigos publicados na outra plataforma. E aí você vai analisando dentro da língua, você pode diversificar nas línguas, né, no inglês, no francês, enfim. Como foi que esses artigos foram publicados sobre aquele assunto, e daí você vai responder uma pergunta com base nos resultados desses experimentos, dessas pesquisas. Certo? Então, a revisão sistemática ela é metódica, com um rigor metodológico tamanho, tá? E com um resultado muito consistente, validado e viável. Você tem que definir critérios. Você tem que definir também, esses critérios, estão aquele negócio, os critérios que eu digo, critério de inclusão e de exclusão. Por que vou analisar os artigos tal? Ou vou analisar as pesquisas tais? Critérios de exclusão, você vai deixar claro esses critérios de exclusão e os critérios de inclusão. Ora, tínhamos, dentro desse período que nós escolhemos, dentro dessa plataforma, encontramos 6, 10 artigos ou 10 pesquisas que falavam sobre o assunto X. Porém, por critérios tais, só acolhemos 4 artigos desses. Como também acolhemos 4 artigos da outra plataforma, ou das outras plataformas. Aí você diz os critérios por que incluiu e por que excluiu. Isso nós estamos falando de revisão sistemática da literatura. Tá certo até aí? Tá dando para ficar claro isso? Se tiver alguma dúvida, algum embaraço, por gentileza, diga que a gente vai... Hoje não deve ficar dúvida alguma sobre qualquer tipo de revisão. Tá bem? Esse é um objetivo nosso aqui, é uma meta. Certo? Então,
por meio de um processo com critérios bem definidos e que poderia ser reaplicado, avalia-se a eficácia de certas técnicas. Por exemplo, na saúde, é muito feito isso quando pega esses experimentos, né, e vão mostrar a eficácia. Olha, está aqui, o resultado deu, né, a eficácia do remédio tal deu tanto, né, do mesmo jeito, deu tanto. Então, você vai fazer essa análise para responder uma pergunta inicial. Beleza? Antes era muito, até tem falando aqui, antes era muito difícil fazer isso, porque você teria que dar uma vasculhada danada nas bibliotecas, procurar, dava um trabalhão para você fazer isso. Hoje em dia nós temos as plataformas digitais. Agora, tu já pensou isso antes da década de 80, para fazer um negócio desse? Que você teria que procurar aí os bancos de dados dos arquivos públicos, das bibliotecas e tal, para procurar esses materiais. Hoje não, você dá um clique aqui, parece meio mundo de coisa aí para você. As bibliotecas digitais estão aí, né? Atualmente, esta tarefa tornou-se mais simples pela existência de bases de dados digitais. Coleta-se documentos científicos e suas referências usando os mesmos critérios. Título, palavra, resumo, ou seja, você bota aqui. É por isso que quando nós estamos fazendo pesquisa, é uma das coisas que eu sempre recomendo aos meus orientandos, é o quê? Quando você está fazendo sua pesquisa, coloque na palavra-chave alguma palavra diferente, que está no seu texto, mas que é muito diferente. Geralmente, eu coloco uma palavra que a pesquisa se deu. Por exemplo, recentemente nós estávamos falando de uma pesquisa X, então pedi que a pessoa colocasse o quê? O nome do local onde a pesquisa se deu, que era Sucatinga. Na hora que você colocar isso no Google, na plataforma digital, ou no repositório institucional, quando você bota essa palavra, de imediato esse seu trabalho vem à tona. Tá? Porque, normalmente, o que é que nós fazemos isso nas palavras-chave? Você coloca as palavras principais, se chama-se de categoria de análise, né? Que geralmente estão no tema, mas não necessariamente elas precisam estar no tema, não. Você pega uma palavra que é diferente, mas que está no seu trabalho, tá? E você coloca na palavra-chave. Quando você vai pesquisar isso, vem na hora. Beleza? Alguma pergunta? Tem aqui alguma coisa? Professor, Fernando falando. Consegue me ouvir? Sim, sim. Pronto. Em relação a essa questão das palavras-chave, professor, é interessante também, porque é o mesmo mecanismo que o Google utiliza, né? No caso, quando a gente está trabalhando, postando os vídeos, nos orienta essa mesma estratégia, né? Normalmente, quando a gente vai fazer um vídeo sobre educação, a palavra-chave que vem logo em mente é educação, só que polui muito, né? Fim que a gente tem aí uma margem muito grande de resultados e não tem o que distingue, né? O que diferencia o nosso vídeo, o nosso conteúdo em si, né? E aí utiliza-se também essa estratégia de botar uma palavra que diferencia o seu conteúdo, né? Eu acredito que por ser a plataforma do Google, né, o YouTube, é a mesma estratégia que é utilizada pelos indexadores para poder trazer à tona o trabalho em si. Perfeito. Bem observado. Nós fazemos isso, por exemplo, na ciência da informação, nas pesquisas de revisão bibliométrica, a gente aprende muito isso desde cedo, né? Ou seja, os descritores, que tenha sempre um descritor que esteja no seu trabalho e que seja possível. Na hora que eu clicar, é que ele seja o diferenciador, né? Então, as indexações se dá por isso. Então, quando você coloca lá como categoria de análise, ou palavra-chave, como queira chamar, o que é que acontece? Quando os indexadores colocam isso lá, na hora que você clica, você chega rápido. Beleza? Alguma outra observação? Podemos avançar? Bom, então a revisão de sistemática de literatura é uma revisão de literatura, tá certo?
Alguma dúvida? No momento não, professor. Bom, nós também temos, junto a essa revisão, nós temos outros tipos de revisão. Eu gostaria de saber o que foi que, assim, o que é que... Ô, Rogério, você sabe me falar sobre qual foi a perspectiva em que pé ficou? Ô, Roberto, eu lembro que ele começou a falar da revisão, daí ele terminou falando da revisão na perspectiva da tese dele de telecomunicações, tá? Daí ele ficou de passar mais elementos na próxima aula, né? Certo. Então ele ficou muito na revisão da área de tecnologia. Certo. Então nós podemos dar continuidade nas outras, só para a gente poder ter mais propriedade e conhecer mais os outros tipos de revisão, não é isso? Isso, é isso mesmo. Pronto. Então, na revisão sistemática... Certeza, professor. Na revisão sistemática, nós coletamos os documentos científicos principais. E outra coisa, na revisão sistemática, em geral, o que é feito? É feito um estilo de comprobatoriedade, de comprovação. Você faz um estudo comparativo das pesquisas tais, escute quais são as diferenças principais na revisão sistemática. A primeira coisa, você lança uma pergunta. Você vai analisar dados experimentais de certas pesquisas que você escolheu, usando critério de exclusão e inclusão, certo? Então, você vai escolher certo material de pesquisa, seja artigo, seja tese, seja uma plataforma X que tenha e tal, e você vai responder uma pergunta a partir daqueles estudos, daqueles experimentos, daqueles resultados, tá? Daqueles resultados que você percebeu, analisou nas pesquisas tal, tal, tal e tal. Da mesma forma, você faz esse estudo em outra plataforma, com os mesmos descritores, para responder a mesma pergunta. Então, os critérios da revisão sistemática primeiro, responder uma pergunta específica, né? Que não é a mesma coisa na narrativa. A revisão narrativa não tem isso. É solta, é ampla. Não, aqui você tem uma pergunta específica e vai buscar respostas em pesquisas experimentais, em dados, em resultados. E deve ser feita onde? Pelo menos em plataformas diferentes, tá? Ou em estudos com a mesma temática, mas com os mesmos descritores, mas em plataformas diferentes e tal. Certo? Alguns programas de pós-graduação exigem dissertações e teses que tenham sido fundamentadas usando revisão sistemática. Mas nem todos os orientadores pedem que ocorra a descrição do método da revisão dentro da seção de métodos. Certo? Por exemplo, quando nós estamos a pesquisar na agronomia, na engenharia, na saúde, nós temos uma seção que é materiais e métodos. Materiais e métodos. Nessa seção de materiais e métodos, aí eu finco exatamente, né, os meus materiais e os meus métodos. E aí eu posso fazer exatamente a revisão sistemática. Isso cabe muito nessa ciência que falei, tá? Eu faço uma revisão sistemática, pegando as minhas palavras-chave, ou seja, os meus descritores principais, os autores X que pesquisaram e os autores Y que pesquisaram as mesmas coisas, faço um estudo detalhado, metódico, para resolver a minha pergunta ou o meu problema de pesquisa. Então, isso é muito feito nessas ciências. Nas ciências humanas e na educação, repito, normalmente não se faz isso. Não é pedido isso, por quê? Porque as pesquisas em educação, elas têm três paradigmas, mas que comporta dois métodos
principais científicos, que são o fenomenológico e o dialético, tá? Então, isso se desdobra no decorrer da pesquisa, você tem que fazer inserções e inferições subjetivas, tá? Muitas vezes, porque, assim, as pesquisas na área de humana e para a educação, que há uma interdisciplinaridade de conhecimento, não dá para você, por exemplo, ter somente aquela resposta X. Você está fazendo uma pesquisa de campo, por exemplo, com entrevista. Então, muitas vezes, você vai descrever o choro, né, a alegria da pessoa, a emoção, né, enfim, tantas outras coisas subjetivas que fica, tá, meio... E também a parte dialética, que é a questão de pôr em dúvida toda e qualquer realidade diante de você, tá? Então, por isso que as pesquisas em educação, ela fica aberta, as pesquisas em humanos, ela fica muito aberta no sentido de você fazer o quê? Apresentar a sua revisão, o seu material de pesquisa de forma detalhado, mais específico, né? Até mesmo fazendo um estado da arte rapidamente, né? Dizendo assim, ó, teórico tal, vou estudar ele por isso, o outro vou estudar isso por isso, e tal, acrescido da legislação tal, que trata da LDB, por exemplo, que é a Constituição Federal, que trata de não sei o quê, não sei o quê. Então, você faz um breve estado da arte, até isso nas pesquisas mais aprofundadas. TCC não, você só joga lá, né? Até em artigo científico, muitas vezes, você não diz, olha, minha pesquisa fundamentou nisso, nisso, nisso. Tá? Agora, nessas ciências, nas ciências fáticas, ou chamadas ciências empírico-formais, e nas fáticas, não. Muitas vezes é exigido nessas ciências que se faça a revisão sistemática da literatura. Tá certo? Tá claro? Professor, Oi. pode repetir, por favor, em uma tese da área de humanas, como é a maior parte aqui do nosso caso, da educação, afinal, entra ou não entra naquela introdução uma brevíssima revisão de literatura? Revisão de literatura entra, claro. Não estou falando revisão sistemática da literatura. Aí, geralmente, não é pedido isso. Por quê? A não ser que a sua tese seja isso. Você diga, olha, a minha tese é uma revisão sistemática de literatura para responder a seguinte pergunta. Aí você, lá na sua problematização, você dá o tema, né? O tema da sua tese, e na metodologia você vai dizer, olha, a minha metodologia, né, vai ser o quê? Uma revisão sistemática. Isso aí vai ser o quê? O meu método procedimental, ou chamado método técnico. Acho que vocês esqueceram, não esqueceram, né? É o seguinte, quando nós vamos definir nossas pesquisas, na metodologia, nós dizemos o quê? Muitas vezes nós dizemos o método científico, de abordagem científica, mas não é obrigado, geralmente porque nas pesquisas em humanas e educação, logicamente, fica muito difícil você prever o método científico só. Em geral, nós dizemos o quê? O método científico de pesquisa é misto, porque uma hora ele é fenomenológico, uma hora ele é dialético, uma hora ele pode ser hipotético, dedutivo, enfim. Fica difícil você prever. Aliás, nesse artigo que nós publicamos recentemente, que está aí no grupo, explica isso bem direitinho, por que não é viável você dizer a prioristicamente, na sua metodologia, que se o método científico de pesquisa é o dedutivo, é o indutivo, é o hipotético dedutivo, fenomenológico ou dialético. Não é legal você dizer isso, por quê? Porque a pesquisa em educação, dificilmente você vai seguir só um método, tá? Mas, enfim, continuando. Aí você diz, olha, o meu método procedimental, o meu método técnico de pesquisa, é uma revisão sistemática. Aí quando você diz isso, aí você vai fazer a sua revisão sistemática. Aí daí você vai já citar na sua metodologia quais são os artigos que quais são as pesquisas que você vai fazer a sua revisão sistemática, quais são os descritores, qual é a pergunta que você vai responder a partir dessa análise sistemática, dessa revisão sistemática, tá? Quais são as bases de dados que você vai procurar, ou seja, as pesquisas que você vai buscar, as plataformas onde você vai buscar, você vai dizer uma por uma, tá? Isso na metodologia, você vai dizendo tudo isso. Mas quando a sua pesquisa não é uma revisão, não tem como procedimento a revisão sistemática,
né? Então, sua tese não é revisão sistemática, sua tese é outro assunto. Envolve revisão de literatura, tudo bem, mas no grosso, não é uma revisão sistemática. Quando você vai fazer a revisão sistemática, não, você vai pegar apenas, veja, você vai pegar dados, experimentos de pesquisa, resultados de pesquisa, tá? E vai responder uma pergunta X, a partir desses resultados, da análise dos resultados dessas pesquisas. Tá certo? Então, fica muito inviável nas ciências humanas você fazer as duas coisas e fazer sua tese, por exemplo, fazer sua dissertação. Dizendo que, primeiramente, você vai fazer uma revisão sistemática. Se você fizer a revisão sistemática, é o seu método procedimental. Ou seja, seu tema vai ser respondido, você vai dar seu tema lá. Na metodologia, você vai dizer, lá no problema de pesquisa, você vai dizer o quê? Né? Você vai problematizar e depois vai dizer, nós queremos responder a seguinte pergunta. Tá. Aí disse, vamos fazer isso através da metodologia para responder a nossa problematização. Tomamos como método procedimental a revisão sistemática da literatura. Tá bom? Deu para compreender? Ou precisamos mais? Enfim. Beleza, professor. Não, mas está dando para compreender direitinho? Bom, nas pesquisas em ciências humanas e educação, o que é indispensável fazer é a fundamentação teórico-metodológica, é você, nos últimos parágrafos da sua metodologia, é você dizer quem é o seu referencial teórico, dizer, por exemplo, as obras X, as obras Y, ou A, B, C, D, que fala isso, é o teu referencial teórico, né? São os autores principais das teorias que você vai se basar, mas uma tese de dissertação de mestrado, ela precisa ser uma pesquisa real, tá? Essa parte teórica ou revisão da literatura, todo trabalho tem, você nunca vai partir sem isso, claro. Mas o que é interessante na tese, ou o que é interessante na dissertação de mestrado, o que é? É você ter uma pesquisa real, um locus e um corpus, locus com U e corpus com U, corpus documental ou de literatura, e um locus, um local, que é exatamente o espaço que você vai fazer e as relações, o locus de pesquisa, é o espaço mais as relações que há nele dos sujeitos. Tá bom? Então, o que é interessante na tese e na dissertação, nas pesquisas de estrito sensu, o que é interessante é você ter o corpus documental e o locus de onde você vai pesquisar. Tranquilo? Bom, além dessas duas revisões da literatura, tanto a revisão narrativa quanto a revisão integrativa, no geral, a gente faz uma revisão na tese de dissertação, a gente faz, que eu digo assim, a gente faz um estado da arte muito rápido, né? Estado da arte muito rápido, quando eu digo, não é a minha fundamentação teórica, é o total que trabalha isso, o autor tal trabalha isso, complementado com documentos de governo, por exemplo, a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tal. É um estado da arte, digamos, rapidinho, né? Porque também não é só uma revisão narrativa. A revisão narrativa é muito solta. Diz só o seguinte, olha, nós vamos pegar livros, vamos pegar site eletrônico, vamos pegar documentos oficiais e pronto, só isso, você não especifica. Na tese de dissertação, normalmente você diz, né, lá na metodologia, você vai dizer, minha fundamentação teórico-metodológica foi fulano que trabalha isso e isso, Beltrano que trabalha isso e isso, você contextualiza um pouco a obra e diz mais ou menos o que ele faz. Então, é isso mais ou menos o que nós fazemos nas teses e que cobramos, por exemplo, nas teses e dissertações de mestrado e doutorado na área de ciências humanas. Tá bom? Então, ficou aí bem claro sobre a diferença da revisão narrativa e revisão sistemática? Ambas são revisão de literatura, ambas. Ou revisão bibliográfica, né? Mas a narrativa, é primária, muito solta, apenas descreve, né, o tipo de material que você vai utilizar. Na revisão sistemática, não.
É um tipo de revisão que propõe responder a uma pergunta específica de forma objetiva e imparcial. Então, utiliza-se métodos sistemáticos e definidos, a priori, na identificação e seleção dos estudos, extração dos dados e análise dos resultados. Tá bom? Diga. Diga. O que foi? Diga. Você me liga depois, tá bom, irmão? Você me liga depois, tá bom? Tá ok. Tá bom, tá. Podemos avançar? Ninguém pergunta nada? Podemos avançar? Alguém... Gente, eu tô... Beleza. Eu tô querendo é que Aproveitem para fazer pergunta. É. Aproveitem, porque, como eu digo, tá? É oportunidade única, tá? Quando você está junto com um dos teus professores, e ele tentando trocar e mostrar toda a experiência de pesquisa que ele tem, tá? Você deve perguntar, você deve aproveitar esse momento, tá certo? Senão, simplesmente, o que ele vai fazer? Se você fica quieto e não fala nada, você está entendendo? Você que está perdendo a oportunidade, tá certo? Mas parece, Rogério, que parece que tá todo mundo entendendo tudo, rapaz. Graças a Deus. Tranquilo, né? Então podemos avançar. Bom, ficou definido aí as duas revisões de literatura, ou revisão bibliográfica, né? A narrativa e a sistemática, né? Lembrando que a narrativa é primária, é mais utilizada em TCC, é só informação das fontes que você vai utilizar, mas não adentra nas questões epistemológicas das fontes, né? Já a revisão sistemática, não. É um tipo de revisão que se propõe a responder uma pergunta específica de modo objetivo, utilizando métodos sistemáticos definidos, tá? Identificando e selecionando estudo, extraindo dados e analisando os resultados. Então, a revisão sistemática é isso. Se faz muito onde? Nas ciências, já falei, nas ciências empírico-formais e nas ciências fáticas, ou seja, nas ciências da natureza, na agronomia, na engenharia, na ciência da saúde, né, e na economia. Claro, pode fazer em outras, né, computação, sobretudo, telecomunicação, enfim, mas são ciências fáticas, trabalha com fatos, com coisas concretas, com materiais analíticos e analisados, tá bom? É algo metódico, muito meticuloso, tá? Para se fazer uma revisão sistemática. Você vai pegar
várias pesquisas, extrair os dados, analisar os resultados desses dados, para depois concluir, para responder sua pergunta de forma objetiva, imparcial, criteriosa e validável. Tá bem? Então, vamos para frente agora. Revisão integrativa, né? Alguns autores escrevem a revisão integrativa. Até passei uma bolhazinha no grupo com as etapas da revisão integrativa, todas elas, né? Alguns autores descrevem a revisão integrativa como sendo a sistemática que aceita estudos secundários, ou seja, não experimentais. Pode trabalhar com dados secundários. Vendo-la como sistemática, possuiria um critério de exclusão a menos. É mais difícil encontrá-la assim denominada. Ou seja, a revisão integrativa, ela é menos rigorosa, ela não necessariamente ela vai trabalhar com estudos primários experimentais, certo? Ela trabalha com estudos secundários, pode trabalhar com estudos secundários, tá? Então, basicamente, mas ela é sistemática, assim, do ponto de vista, digamos, de escolha de fontes, ela é. Só que ela não tem esse critério principal de exclusão, ou seja, de inclusão, aliás, ela vai dizer o seguinte, na revisão integrativa, não precisa, né, você não precisa trabalhar com os dados, com os dados experimentados, com os dados primários. Ela aceita estudos secundários, certo? Revisão bibliométrica, mas todas elas são revisão de literatura, viu? Revisão bibliométrica é fruto principalmente das revisões sistemática e ou integrativa. Além da leitura em si, pode-se analisar e ranquear as informações que vêm da revisão. Um exemplo é o autor, aquele que foi mais citado ou publicou o maior número de trabalhos científicos. Outro pode ser o local, um tema pode ser mais relevante em alguns locais do que em outros. Também pode ser usada a classificação Qualicaps, de alcance de publicações, para definir publicações mais relevantes. Então, a bibliométrica, o próprio nome já está dizendo, certo? Você vai pegar, digamos, a obra tal e ranquear essa obra, certo? Na verdade, você não vai fazer a análise das obras todas, nem dos seus resultados todos, mas você vai analisar um critério. Qual é o critério? Quantas vezes essa obra, esse autor está sendo citado numa região X, um trabalho tal, né? Outra coisa também é você pegar quantas pesquisas desse autor ou dessa autora, né, publicado com classificação na Qualis, CAPES, os artigos tal, né? Tantos artigos escritos atingiu Qualis A, Qualis B, Qualis, enfim. A1, A2, A3, enfim. O bibliométrico é exatamente a métrica da obra ou da pesquisa, né? Quantas vezes ela foi usada, quantas vezes ela foi utilizada, em qual local ela foi utilizada mais. Por exemplo, você entra no repositório da sua tese ou dissertação de mestrado, ou do seu artigo mesmo está publicado. Você entra no repositório institucional da Unilab. Você já viu que lá embaixo tem a estatística de visualizações de país tal, Alemanha, por exemplo, minha tese. Quem mais tem lido minha tese é o povo da Alemanha. Aí, Estados Unidos. Aí, África do Sul, não sei aonde. Então, basicamente é isso a revisão bibliométrica. Tá certo? É você fazer, medir, né? Na verdade, calcular, né, o número de vezes que essa obra foi citada, está sendo utilizada e o local. Beleza? E o último item, dentre vários dados bibliométricos que podem ser observados, é o ano de publicação. Esse dado serve para ver o interesse sobre um tema, se ele se mantém atual ou se já se esgota esse interesse, se crescem as publicações ou algum fato extraordinário influenciou esse dado. Bom, com o passar do tempo, claro, né, muitos assuntos, eles ou saem de moda, ou eles aumentam a moda, né? Isso dependendo do avanço da ciência. Ou não, né, daquele assunto X. E aí você vai observar exatamente como é que esse assunto, como é que essa obra está viva,
né, no atual estado de coisa. Então, isso faz parte da bibliometria. É você pegar você tem a ficha catalográfica? Tem. Pega essas fichas catalográficas, pega essa obra, aí você vai dissecando, né, quantas vezes ela foi citada, onde ela está sendo utilizada, como é que ela está sendo trabalhada, enfim, várias, e você vai fazer exatamente esse levantamento, né, bibliométrico. Quem cuida disso muito é a ciência da informação. Então, o que aqui, a revisão bibliométrica é mais voltada mesmo para os dados das obras. Como é que ela está sendo utilizada, onde ela está sendo utilizada e tal. Alguma dúvida? Alguma dúvida não, né? Bom, por fim, nós temos o estado da arte ou o estado da técnica. Aliás, nós temos o estado da técnica, o estado da arte também é chamado de estado da técnica, né? É como você, na verdade, você pega um tema X, vai fazer o levantamento em certa plataforma, tá? De quantas pesquisas tem sobre aquele assunto, aí você trabalha ele, mas aí, por exemplo, o estado da arte vai trabalhar de acordo com, por exemplo, nós temos tantas teses que falam sobre capoeira, por exemplo, na FACED. Aí você vai e elenca ali quais foram as principais palavras-chave trabalhadas nela durante o período X. Então, você vai pegar, fazer esse levantamento, aí vai olhar os objetos, aí você pega o resumo, né, e vai ver, normalmente você diz o que é que vai analisar nessas obras. É o resumo por palavras-chave, aí você vai, né, foi analisado o resumo, foi trabalhado isso. Qual era o objetivo? Geralmente, no estado da arte, você observa o objetivo do trabalho. O objetivo do trabalho foi compreender, o objetivo do trabalho foi analisar, quais foram os resultados que se chegou, você já pula para o resultado. Pronto, faz isso e depois você faz o apanhado lá e faz resultado de discussão. Tantas obras, trabalhar nessa perspectiva X, atingido ou não atingido o seu objetivo, tá? É também, claro, uma revisão de literatura. Hoje nós estamos tendo aí, na revista Dialetos da UFC, está tendo uma série de artigos, de dossiês sobre o estado da técnica. E não deixa de ser o estado da arte. Tá bem? Alguma pergunta, alguma observação? Bom, com relação a esse assunto, eu acho que era basicamente isso, sobre a revisão sistemática. O que é que os senhores, as senhoras, senhoritas agora têm a me falar, têm a me dizer? Se foi suficiente aí a compreensão do assunto? Professor, Oi. Fernando falando novamente. Foi novamente. Professor, eu tô com assim, uma tendência, né, a direcionar o meu trabalho para uma revisão sistemática de literatura em si, né? Justamente por conta do que eu já havia comentado antes, por conta da pandemia, né, impedindo aí a realização da coleta de dados por experimentação em campo, né, no caso. E nessa última semana, eu estou dividido numa questão, né? É uma questão mais de reflexão pessoal, mas eu acredito que as colocações aí devem ajudar a direcionar e esclarecer melhor. Em relação à credibilidade de um trabalho, um trabalho que se baseia nessa revisão sistemática da literatura, no caso, comparado com um trabalho de coleta de campo, né, com análise estatística, com avaliação psicométrica, no caso, que eu iria realizar, existe alguma distinção de credibilidade, de valoração comparativa entre esses trabalhos? De forma resumida, existe algum, assim, está fugindo aqui as palavras agora, alguma preferência acadêmica, né? Se
qual é mais indicado? Que o trabalho seja feito experimental em primeira mão, ou essa coleta de dados, ou perdão, essa revisão, ela tem o mesmo peso em termos de validação mesmo do trabalho acadêmico? Meu camarada, é o seguinte, depende muito de duas coisas. Primeiro, do rigor. Se você vai fazer uma revisão sistemática, depende muito do seu rigor metodológico, tá? E da pergunta que você quer responder no seu problema de pesquisa. Não tem, na ciência, não tem esse critério de nível de validação, ou menos ou mais. Depende muito da sua desenvoltura, da sua análise. Então, por exemplo, você vai fazer uma revisão sistemática sobre um assunto X, que foi avaliado nas pesquisas tal. Então, o que é que você vai responder? Você vai responder uma pergunta. Quando você disser lá, meu problema de pesquisa é responder isso, tá? Você vai dizer, bom, quando você for lá para a metodologia, você diz, olha, atendendo ou visando atender o meu problema de pesquisa, né, eu vou usar o método procedimental da revisão sistemática de literatura. E os critérios de exclusão e inclusão vai ser isso aqui. Aí você vai dizer quem são os autores que você vai analisar, os dados, né, os resultados que você vai fazer, você vai coletar os dados X, né, nas pesquisas tais, X e Y, tá, para poder responder a tua pergunta de pesquisa. Como foi que esses autores responderam? Como é que esses autores te fornecem autonomia para poder responder a tua pergunta de pesquisa? Então, você vai fazer toda essa dissecação dessas obras, lá na coleta e análise de dados, né? Tá? E, porque você vai trabalhar em cima dos resultados deles. Dos dados que eles vão te fazer. Então, desses dados que você vai coletar, você vai fazer os teus resultados. Então, tantos autores trabalharam a questão X na seguinte perspectiva, atingindo, dizendo, tá. No final, você vai e faz um bolinho daquele ali, um gráficozinho daquele ali, ou sei lá o quê, e né, vai dizer, olha, tantos autores trabalhando tal, responderam assim, né? Tantos responderam assim, tantos responderam assado. Moral da história, o que é que nós concluímos? Você quer na discussão, você está discutindo isso aí. O que é que nós concluímos? Concluímos isso. Então, eu não posso te dizer, o que eu posso te dizer é que na ciência não tem preferência, né? Dependendo da forma como você aborde, do rigor metodológico que você trabalhe, né? Eu, por exemplo, tenho publicado artigos, vários artigos com pesquisas de revisão de literatura de boa. Revisão de literatura de boa, tenho publicado vários artigos. Tá trabalho? Tá. Agora, né, a gente trabalha de uma forma, por exemplo, sobre interdisciplinaridade, né? Peguei apenas trabalhos escritos e fui debater com esses autores sobre interdisciplinaridade e consegui publicar um artigo pela revista da UERJ, que é um programa de conceito 7, né? Trabalhando apenas sobre interdisciplinaridade. Também publiquei um pela UNEB sobre pesquisa biográfica, somente com revisão de literatura. Quem não sei se vocês conhecem o Eliseu Clementino, lá da UNEB, o cara é criterioso pra caramba, ele, para chegar a publicar na revista deles lá, é muito cruel, entendeu? E tem vários outros estudos ali que publiquei com pesquisas, agora, recentemente, se você ver esse texto que temos aí, no grupo, sobre pesquisa em educação, né, métodos, técnicas e procedimentos, que é só em outras palavras, né, que é aspectos histórico, teórico, metodológico, na verdade, é uma revisão de literatura. Mas, no entanto, a revista não teve... Mandou várias vezes para a gente ajeitar e tudo e tal, claro, mas foi publicado. Então, eu não vejo, sabe, diferenciação de nível, né? Não, o que vale é o que eu estou te falando, rigor metodológico e a questão de resultado de discussão. Beleza?
Entendido, professor. É que realmente eu que praticamente vivenciei, né, desde a minha formação lá na Química, em cima da pesquisa de campo, né, de coleta de dados, de revisão estatística, quando eu me pego nessa situação a qual a gente está vivendo, né, Exato. hoje, no caso, o que eu havia conversado, né, na presença do senhor num encontro retrasado, de repensar, quem sabe daria certo a realização da pesquisa, ainda tem tempo. Aí hoje, quinta-feira, cai sobre nós essa questão, né, de novamente... Pronto, tranquilo. Mas é como eu estou te falando, nesse caso seu, dá perfeitamente dos demais aqui. Dá perfeitamente pela justificativa. Só que você, na metodologia, né, recentemente, teve uma pesquisa que dizia exatamente isso, né? Percursos e percalços metodológicos da pesquisa. Aí, a pessoa lá dizia, olha, o inicial da pesquisa era fazer com um público tal, né, no local X, mas em função da pandemia, foi explicar o que foi que aconteceu com relação à Covid e tal, ficou inviável a pesquisa de campo, assim, assim, assado, porém, nós partimos para a análise de documentos, assim, assado, sobre o assunto X e tal. Então, foi perfeita. A banca não tem muito o que dizer, né? Então, o que vai acontecer assim, o que requer que você, na metodologia, você pode fazer qualquer coisa em pesquisa, meu filho. Você só apenas precisa dizer como é que e por que você fez assim. Na metodologia você diz. Não tem banca no mundo que vá. Não, você tinha que ter ido lá, se arriscar, pegar Covid, não sei o quê, mas você tinha que fazer. Não, não existe isso. A não ser que seja o Rogério aí que diz que pega Covid toda semana e fica bom, porra. Mas não tem. Eu, por exemplo, eu não me arrisco num negócio desse. Enfim. Mas se você for mudar, você deixa isso bem esclarecido na metodologia. E os demais também, tá certo? Entendido, professor. Obrigado. E eu acho que dá até bom, viu? Dá até massa vocês agora aproveitar para fazer estado da arte, revisão sistemática. Dá muito massa, ó, para fazer agora, aproveitar isso aí, pelo menos a gente diversifica as pesquisas aí na FACED. O que tu acha, Rogério? Tá por aí? Estou vivo, Covid não me matou ainda, não. Não é, pô. Ei, eu estou dizendo para eles aqui que é muito massa a galera dar uma mudada aí no estilo de pesquisa, começar a fazer revisão sistemática, começar a fazer estado da arte. Fica muito massa aí essas pesquisas. Não tem nada de desvalorizar isso, não. Ao contrário. Rapaz, aquele negócio, né? Você não precisa necessariamente estar sempre presencialmente. E hoje você tem tecnologias que permitem também que você faça interação. Exato. Sabe? Virtualmente, né? Então, porque no caso dele, a preocupação dele, né, é que a robótica que ele está desenvolvendo sempre foi adaptada ao presencial. Ele tinha que fazer interações presenciais, né? Uhum. Mas por E que agora o mundo mudou, né? mudou, Exato. O mundo mudou, mas Não dá pode para fazer em fazer. salas virtuais, não? Análise Dá, em salas dá virtuais? para pensar, dá para Pronto. pensar. O pessoal que Né? vai fazer, que tem pesquisa de campo aí, que não pode fazer presencialmente, pode fazer virtualmente, através daquelas reuniões virtuais e tal, entendeu? Eu acho que enfim, mas pesquisa é isso, gente. Não tem esse negócio de dizer, qual é a melhor, qual é a... Não, depende do rigor metodológico, da forma como você analisou, resultados de discussão, tá bom? Ok. Bom, depois desse material aqui, eu posso encaminhar pelo grupo mesmo aí, viu, para todo mundo, tá certo? Bom,
Alguma pergunta a mais? Alguma coisa? Podemos adentrar em outros assuntos aí? Delimitação de objeto de pesquisa. Todo mundo já tem seus objetos de pesquisa delimitados. E agora é a vez da gente definir. Quem está mais perto aí de concluir, por exemplo, deve correr com as, né, para poder avançar. Então, fiquem à vontade. Eu acho que vou passar esse materialzinho aqui, vou passar outro material no grupo mesmo, para todo mundo ter acesso aí. Veio uma... Não sei se já fizeram, mas recomendo de novo. O artigo base da nossa disciplina, que foi publicado agora, já em 2021, está aí no grupo. Tem orientações gerais sobre como fazer pesquisa em educação, falando, sobretudo, dos 3 paradigmas gerais das pesquisas em educação. Tá bom? Se você, quem for fazer na revisão de literatura, que você for fazer lá, que não seja revisão sistemática, que não seja essa outra, só a mesma revisão de literatura global, aquela que você costumamos fazer, costumamos citar nas pesquisas em educação, no que é que você tem que fazer à primeira vista? Né? É escolher os autores específicos que trabalham com as suas categorias. Você informa isso lá, quando você está fazendo a sua fundamentação teórico-metodológica, você deve dizer, né, você escolher os autores tal que trabalha isso, isso e isso, que tem a ver com a sua categoria de análise tal. Beleza? Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é quais são as outras fontes, que além desse referencial teórico, quais são as outras fontes de revisão de literatura que você vai completar, tá? O seu referencial teórico. Quais são também as plataformas que você vai utilizar? Ou, por exemplo, não, eu vou utilizar artigos científicos de revista, periódico, tal, né? Bom, o que é que você vai fazer? Quais são as fontes para a revisão de literatura? Esse seria o segundo momento, quando você for citar. Eu estou falando quando você está fazendo a comum, né? Quando você diz, minha fundamentação teórica é essa, baseada no autor tal e tal. Para analisar a categoria X, utilizarei as ideias ou pensamento do autor tal, da obra tal. Isso não é dissertação de mestrado, de tese de doutorado, isso é comum fazer isso. Beleza? As fontes complementadoras do referencial teórico vai ser tal, legislação, aí eu digo, vai ser a LDB, pronto, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, sobretudo os capítulos tal, que trata disso. Beleza? A Constituição Federal, lá no artigo 205, por exemplo, que trata sobre educação, nisso. Se eu estou trabalhando com cultura, Constituição Federal, artigo isso, estou falando de literatura que complementa o teu referencial teórico. Né? Aí você vai citando. Citou os principais referenciais teóricos, depois você cita outros autores que trabalham com a temática complementarão, como fulano, Beltrano. Mas o referencial teórico é bom você especificar que ele está vinculado a que categoria de análise, qual é a categoria de análise, tal. Né? Trabalharia a obra tal, do fulano de tal, que tem a ver isso. Beleza? Aí depois você fala das fontes de revisão de literatura. Se tiver legislação, você especifica a legislação, diz, né, basicamente, essa legislação e mais ou menos capítulos, né, os artigos, capítulos e artigos que você vai utilizar na sua pesquisa. Tá? Isso não é uma revisão sistemática, isso é um ligeiro estado da arte. Você faz isso lá na metodologia, ou quando se queira botar a fundamentação teórico-metodológica. Tá bom? E aí, gente, outra coisa que é bom, deve conter o que é a distribuição da sua pesquisa. No último parágrafo da sua metodologia, você deve... É por isso que nas pesquisas humanas, na área de humanas, geralmente a metodologia vem na introdução. Por quê?
porque você faz a distribuição dos capítulos, ou das sessões, né? Além da introdução, você vai ter o 2, né? Por exemplo, no capítulo 2, sobre a temática X, discorreremos sobre, Aí você faz essa distribuição no último parágrafo da sua metodologia. É por isso que é recomendável fazer os elementos do projeto de pesquisa estarem todos da introdução, estarem todos incluídos na introdução. Você quer ver uma pesquisa, quando você vai fazer uma pesquisa, que a sua pesquisa realmente tem rumo, tem estrutura boa, o projeto é a sua introdução de pesquisa. Cabe todo na introdução. Pronto. Aí você está com rumo já definido. Porque aí você vai, quando você, o último parágrafo da metodologia, você diz, olha, seção 2, trataremos desse assunto X, com base, sobretudo, utilizaremos as ideias dos autores, tal. Na seção tal, trabalharemos, né? Estou falando de seção, mas geralmente é capítulo, né? O pessoal chama de capítulo. Tá certo? Tem todas essas orientações, gente. Tem todas essas orientações, tem nesse artigozinho que nós publicamos agora. Que está no grupo de pesquisa. Bom, por mim, eu acho que tá de bom tamanho. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma proposta, estamos aqui para tentar responder, tentar melhorar. É nesse artigo que eu coloquei aí no chat? Perfeito. É esse mesmo, né? Exato. Publicado agora recentemente pela revista da Uni, né? É na Educa, Revista Multidisciplinar em Sei, Educação. mas não é na Uni, não? Ah, Universidade de Roraima? deixa eu ver aqui. Não, eu peguei ele lá no grupo agora. Ah, Pesquisa em Educação. Não, aqui tem Revista Multidisciplinar em Educação. Educa. pronto. Nesse artigo, gente, tem as orientações muito boas. Eu acredito que sirva para todos, certo? Revista Educa, a revista Multidisciplinar em Educação, é um periódico científico eletrônico totalmente gratuito, de acesso aberto, com publicação contínua a partir de 2020, editada pela Universidade Federal de Rondônia, da Unir. É isso mesmo. É do programa de pós-graduação da Unir. Universidade Federal de Rondônia. É isso mesmo. Eu logo vi, rapaz, eu tô ficando velho, doido não. É porque geralmente a gente vai só para o nome da revista, né? Geralmente eu também vou para o programa. E, bom, essa revista como eu estou falando para vocês, eu acho que esse artigo dá uma orientação legal, bacana, tá? Inclusive fala dos 3 paradigmas das pesquisas em educação. Ou você está dentro de um paradigma tal, ou outro. Ou você vai para as pesquisas de cunho positivista, certo? Positivista. E aí você está se baseando, você vai se basear mais em resultados, em quantitatividade e tal. Pronto, já está aí, né? Ou então você procura trabalhar dentro da perspectiva dialética. Então, eu acho que seria bom dar uma observada aí nesse texto. Bom, alguma coisa a mais? Alguém tem alguma pergunta, alguma observação? Rogério, tem alguma coisa aí? Tranquilo. Para mim, tranquilo. Eu acho que quem tem que fazer perguntas são eles. Não, eu sei. Eu digo, se você não tem alguma coisa a mais, porque parece que a galera está suficientemente... Ou eu não soube... Tô sabendo. Não, foi tranquilo. Eu acho que agora, né? Quem vai qualificar pode preparar já a sua qualificação
quem pretende fazer o seu artigo, né? Por exemplo, o César, ele já fez o artigo dele, né? Uhum. Então, eu acho que o pessoal pode já ir pensando no seu artigo. Pronto, quem não fez, por exemplo, quem não fez artigo ainda já pode ir pensando aí, né? Sim, Fazer um pode ir artigozinho. pensando, porque ó, o fim de semestre já está aí, já. Março vai começar daqui a pouco, né? E o semestre acaba em abril. Então, temos um mês para poder escrever, né? Pronto. Então, o pessoal que já fez aí, que já está livre, meus parabéns. E o pessoal que precisa, para qualificar, precisa ter pelo menos um artigo, Rogério? Precisa ter pelo menos um artigo, né? E fechando também o projeto para a qualificação. O Fernando ele já fez a primeira qualificação, né? Uhum. Então, ele pode pensar em fazer os artigos dele, pensando em constituir os capítulos da tese, né? Uhum. Então, ele pode deixar... Você tem ainda quanto tempo, Fernando? São 2 anos e meio ainda. Tá, então... Já tem tempo ainda, bom ainda. Então, você aproveita para produzir durante esse tempo, né? Tem um tempo de produção ainda. Daqui 2 anos, você já esteja com tudo pronto para a segunda qualificação, tá? Já ser uma pré-defesa, né? Renata, como que você está? Ela é mestrado, né? Então, A Renata já publicou, né? Artigos, já publicou. Eu acho publicou que até ela já demais. é pensar no texto para qualificação e defesa. Perfeito. Aí nós temos que ver o pessoal que ainda não publicou, para a gente dar uma força aí também, né? Até ajudar, se quem precisar. Sim. Aí a gente... Ó, semana que vem eu vou estar aqui mais no sentido dessa força. Pois Né? é. A gente pode Eu estar na também estou por próxima aqui. semana aqui. Hã? Eu estou por aqui também. O pessoal que não publicou nada ainda, gente, pode me procurar, pode me perturbar, que a gente desenrola. Eu preciso só saber das dores do mundo, né? Porque se eu não sabendo, fica difícil. Bom, Pois é. eu gostaria de terminar aqui, gente, falando dos 3 paradigmas da pesquisa em educação, certo? Está aí no nosso artigozinho da revista, tá? Que é o seguinte: a partir do final da década de 70, não é, as pesquisas em educação rumaram para 3 paradigmas fundamentais: o quantitativo realista, o qualitativo idealista e o dialético materialista. Então, esses são os 3 paradigmas, né, nos quais a pesquisa em educação ela se enquadra. Paradigmas fundamentais das pesquisas em educação: quantitativo realista, o qualitativo idealista e o dialético materialista. O primeiro, ou seja, o quantitativo realista, está embasado nos estudos empírico-analíticos relacionados a métodos quantitativos, objetivistas, com foco no resultado. São pesquisas voltadas para o paradigma geral do positivismo, certo? Então, esse paradigma quantitativo realista, e cujo base de estudos são empíricos analíticos, estão voltados para pesquisas quantitativas objetivistas, que têm como foco os resultados. Portanto, não discute as questões qualitativas, as questões sociais, as dores que envolvem os sujeitos e suas realidades. Beleza? Então, esse é o primeiro paradigma.
Muitos estudos, por exemplo, da educação, você toma com base nos índices. A educação brasileira foi entrevistado tantos alunos, tantos disseram assim, tantos não sabem ler, tantos não sei o quê, tanto, tal, pronto, morreu por aí. Não quer saber, pronto, faz parte do arcabouço positivista que não está nem aí para as questões sociais do sujeito. Tá bom? O segundo paradigma da pesquisa em educação é pertinente às abordagens do estudo fenomenológico hermenêutico qualitativos. Vamos olhar para todo o processo, para o subjetivismo e para o contexto. Certo? A terceira tradição, que é neomarxista, diz respeito às produções de pesquisa em ciências sociais e educacionais na perspectiva da criticidade e questionamento de toda e qualquer realidade posta. Então, qual é o interessante disso? Ora, uma é idealista. Não, a primeira é realista, quantitativa, objetivista. O primeiro paradigma. Está voltado exatamente àquelas questões pragmáticas, né? Sobretudo da ditadura militar aqui no Brasil e das tendências, né? Positivistas que está baseado em resultados. Tchau. Ou vocês sabem ou não sabem, morreu. O segundo, fenomenológico hermenêutico, muito bacana, porque tem a questão do processo, todo o processo da análise das questões qualitativas, subjetivistas e contextualizadas, porém, com um grande problema. Qual é? O idealismo. O idealismo. Ou seja, algo muito romântico, muito sonhador, embora tenha a sua grande coisa positiva, né? Não positivista, mas positiva no sentido de bom, né? A questão da análise do processo, a análise do subjetivismo, a análise do contexto, mas também muito idealista, voltada muito para do vir a ser, sabe? Bom, e por último, o paradigma reivindicado pelo neomarxismo, né? Pelos neomarxistas, na verdade, né? Que é a perspectiva da criticidade e questionamento de toda e qualquer realidade posta. Muito bom, porém, muito, digamos, também idealista e também muito arquitetônica, né? Ou seja, criticar tudo, tal, não se aproveitar, porque aí você cai, às vezes, aí no problema. Tem uma crítica a fazer, a gente faz isso no texto. O que é que acontece? Muitas vezes você idealiza coisa demais, tá? E sai fora da realidade, ou então da outra parte, qual é? Aqui você critica tudo. Então, qual é o fundamento? Aliás, qual é o bom? Qual é o racional disso? É juntar esses dois paradigmas, aliás, os três paradigmas, e fazer a síntese disso. Ou seja, pegar a parte boa, se é que tem parte boa, lá do primeiro paradigma, das questões quantitativas objetivistas, pegar a parte subjetivista do segundo paradigma, né, parte da análise processual, subjetivista e contextual, e pegar a parte aproveitável da criticidade do terceiro. Ou seja, peguemos um método duro, talvez o indutivo, lá no primeiro paradigma, peguemos no segundo o hermenêutico e peguemos no terceiro o dialético. Dessa forma, nós pegamos 3 métodos numa pesquisa só em educação. Pegamos a parte de análise empírica, o real, né, o que tem mesmo, para analisar. Depois, pegamos a parte fenomenológica ou a parte interpretacional, qualitativa do sujeito, ou seja, sentir de perto as dores do sujeito, sentir de perto as questões sociais do contexto, tá? E depois, claro, pegar a questão da crítica, né, das realidades postas. Dessa forma, nós fazemos o quê? Pegamos os 3 paradigmas para a pesquisa ficar mais ou menos equilibrada. Pegamos os 3 paradigmas e formamos o que se chama, na perspectiva da Randolfiana, né, a ação de um novo modelo de interpretação para a educação. Então, nós pegamos 3 paradigmas, fazemos a análise dos 3 paradigmas, a síntese desses 3 paradigmas, tá? E conseguimos colocar isso na prática nas nossas pesquisas em educação. Bom, eu não sei se vocês me fiz entender
Mas está aí no parágrafo, esses 3 paradigmas estão aqui no parágrafo, segundo parágrafo, na verdade, o primeiro parágrafo da página 15. Tá? Da página 15, nós temos aí, analisando o Santos Filho e Gamboa, nós temos aí essa questão dos 3 paradigmas das pesquisas em educação. Desde 1970, as pesquisas em educação, elas estão voltadas nesses 3 paradigmas. Qual é a nossa proposta? É que reunamos esses 3 paradigmas, sintetizemos esses 3 paradigmas, tiremos o melhor desses 3 paradigmas e apliquemos na realidade educacional e nas nossas pesquisas. Tá bom? Pessoal, alguma pergunta? Perfeito. Bom, pessoal, então, acho que a gente pode finalizar essa aula de hoje, né? Na semana que vem, eu e Roberto Xavier vamos estar presente mais no sentido de ajudar vocês com respeito ao artigo ou com respeito ao projeto de qualificação. E por hoje é só. Bom, então vamos aqui para a prática aqui. Bom, quem está tranquilo aí? César já publicou, Renata já publicou. Com relação aos entendimentos aí da pesquisa sistemática, acho que está tudo tranquilo. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa a acrescentar, perguntar? Eu vou dispor o materialzinho no grupo e também vou fazer, assim, ali é só uma revisão, né? Eu fiz aqui só um resumo do resumo para conceituar e tal, cada um tipo de revisão. Mas eu vou deixar material disponível o suficiente. O que é que vocês... Gente, eu pergunto, o que é que vocês querem? Como é que eu posso ajudar a vocês nas pesquisas de vocês? É isso que eu estou a me dispor. Seja agora, vocês podem, na semana, vocês podem... por exemplo, o Fernando aí já, acredito eu... Fernando, se você está em dúvida, se você tem alguns problemas ainda, você pontua isso bem direitinho, mas veja bem, você está com queijo, com garfo na mão, falta só cortar. Então, o que eu estou lhe dizendo você tanto pode tentar fazer sua pesquisa de uma forma a fazer a pesquisa do ponto de vista virtual, ver se dá para fazer. Se não, você pode combinar com o seu orientador, com sua orientadora, para fazer a pesquisa na perspectiva da revisão sistemática, tá? Ou do estado da arte, aí você que sabe, define com o seu orientador. Seria uma modalidade, para mim, seria muito interessante uma revisão sistemática, desde que você tenha condições mesmo, saco de fazer, de analisar, né, os dados das pesquisas referentes à sua temática. Aí você teria que utilizar, junto com o seu orientador, tirar quais são as principais obras, quais são as principais pesquisas que tem dentro com o seu tema, e buscar responder uma pergunta X na sua realidade de pesquisa. Tá bem? Tá bem, professor. E provavelmente é o que está tendenciando, é isso mesmo. Pronto, aí você decide aí. Bom, eu estou disposto e disponível para, na hora que precisarem, se está com algum problema de entendimento, ou buscar alguma questão, a gente resolve. Estamos aqui para isso. Então, estamos aqui para vê-los, né, progredir aí na academia de forma bem positiva. Ivan, você tem alguma questão? Você está por aí? Bom, então, gente, acho que é isso. Acho que nada... Professor, Pois não, minha questão é só aquela mesmo, são os autores que tratam da revisão sistemática de literatura, da revisão ativa que o senhor trouxe hoje, né? Ficou claro para você o assunto de hoje? Ficou muito claro. Aí eu só queria dar uma olhadinha nos autores, para a gente poder colocar no artigo direitinho e etc. Tranquilo.
Então, mas você compreendeu hoje as questões dos tipos de revisão, né? Narrativa, Compreendi. sistemática, integrativa e bibliométrica. E ainda para completar, tem o estado da arte, né? Esse estado da arte, estado da técnica, né? Que normalmente a gente faz isso até de uma forma involuntária, né? É claro que a gente não faz ele com rigor. Quando a gente vai fazer o estado da arte com rigor, ele também é uma pesquisa muito boa. Mas ele não é uma revisão sistemática. A revisão sistemática é baseado em dados, em pesquisas experimentais, tá? Em dados e resultados. Então, não é a mesma coisa do estado da arte, nem tampouco da narrativa. Tá bem? Mas eu vou deixar esse materialzinho aí para vocês darem uma lida, e também vou indicar alguma obra aí, talvez alguns PDFs. Tá beleza? Pronto, eu acho que por hoje é só. Tudo certo aí, Rogério? Alguma coisa a mais? Não, tranquilo. Pois Um abraço para todo mundo. Um abraço, né? Uma ótima semana. E vamos que vamos, né? Vamos que vamos. E sem Covid. Tá bom, um abraço, pessoal. Valeu. Valeu, professor. Valeu.